Direito Previdenciário, Lei 12.618 de 2012, que trata do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais. Olá, amados alunos e amadas alunas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos tratar agora da FUNPRESP, a Fundação de Direito Privado, criado por ato do poder público para trazer a previdência complementar para os servidores públicos federais. Esta lei ela é de 2012 e ela veio para regulamentar uma circunstância constitucional, que é basicamente o seguinte. Desde a criação da nossa Constituição, lá em 88, os servidores públicos se aposentavam com o valor dos seus vencimentos, sei lá, 10, 12 mil, 5 mil, interessa. Não havia previdência complementar. Mas daí veio uma emenda constitucional em 2003, a emenda 41, e falou o seguinte, olha, se o Poder Executivo, por lei própria, criar, por uma lei, de sua iniciativa, criar uma entidade fechada de previdência complementar para os seus servidores, o teto do regime próprio passa a ser o teto do regime geral. Pois é, isso foi inserido na Constituição. Em 2012 veio esta lei que autoriza a União, por ato, a criar essas entidades de previdência complementar. E foram criadas, tá? A entidade do Congresso Nacional foi criada por uma resolução do Congresso, a entidade do Poder Executivo foi criada por um decreto presidencial e houve uma norma de iniciativa da presidência do Supremo Tribunal Federal, que criaram cada um seus respectivos fundos de previdência dos seus servidores públicos. E é sobre esse fundo que nós vamos falar. Acompanhe aqui comigo. Bom, muito bem. Essa lei simplesmente autorizou a União a criar as entidades de previdência complementar, tá? Então, essa lei não criou, ela autorizou a União a criar, através de um ato administrativo normativo próprio. Tá? Muito bem. Todas elas, tanto a FUNPRESP, ESE do Executivo, LEG do Legislativo, JUDE do Poder Judiciário, todas elas são fundações de natureza pública, mas personalidade jurídica de direito privado. Isso é importante. Porque, embora tenha natureza pública, é uma pessoa jurídica de direito privado. Isso torna uma forma híbrida a sua gestão. Por exemplo, para contratar bens e pessoas, tem que seguir todos os critérios de licitação ou de concurso público. Tá? Isso faz parte. No entanto, os servidores contratados, por exemplo, são CLTistas, são empregados públicos. Então, é uma fundação pública, mas, ao mesmo tempo, tem personalidade jurídica de direito privado. Muito bem. Se submetem, portanto, à lei de licitações e contratos administrativos e contratam seus servidores por meio de concurso público. Devem seguir os princípios que regem a administração pública, que eles estão lá no artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas tem dois princípios ali que não estão na Constituição, mas que devem ser levados em conta, que a lei determina, que é o princípio da eficiência e economicidade. Economicidade, entenda que seria uma vertente da própria eficiência, que é agir de uma forma sempre econômica. A eficiência é você atingir resultados com o menor custo possível, e economicidade é, além disso, ainda ser extremamente econômico. Maximize a utilização de recursos de forma a otimizar o rendimento dos participantes e assistidos e diminuir as despesas administrativas. Tá? E anualmente, todo ano, deve ser revista as despesas administrativas. Muito bem, como é que funciona? Os novos servidores, ou seja, os servidores que entraram no serviço público após a publicação da lei, eles já estão automaticamente inscritos e filiados a essa fundação. Isso mesmo. Mas todos? Não. Somente aqueles que recebem acima do teto do regime geral, que hoje dá 6 mil e alguma coisa. Eles estão automaticamente filiados. Professor, a filiação à Previdência Complementar não é facultativa? É. Eu não disse que eles estão obrigatoriamente, disse que eles estão automaticamente filiados. A partir do momento que eles estão filiados, eles têm um prazo de 90 dias para pedir a desfiliação. Tá? E daí eles vão receber tudo que acabou sendo descontado do delito, eles recebem tudo de volta e nem caracteriza resgate. Eles recebem tudo em até 60 dias, rapidinho. Tá? Mas ele pode desistir, ele não é obrigado a permanecer. Agora, os servidores antigos, ou seja, antes da vigência dessa lei, eles só podem aderir ao FUNPRESP de uma maneira expressa, tá? De maneira prévia, porque uma vez que eles venham a aderir, a aposentadoria deles estará vinculada ao teto do regime geral.
aposentadoria do regime próprio, quero dizer, não da Previdência Complementar, né? Os novos filiados, né, eles já vão se aposentar no teto do regime geral. Ou seja, ele estará vinculado ao regime próprio da União, da Lei 812 de 90, mas quando for se aposentar, vai se aposentar no teto do regime geral. Por isso que a sua filiação é automática à Previdência Complementar, porque ele só vai receber acima do teto se contribuir com a Previdência Complementar. Tem esse detalhe. Agora, o servidor antigo, não. O servidor antigo, para ele já está garantido aposentar com valor base, digamos assim, a média o valor base próximo da sua remuneração atual. Tá? Não é o mesmo valor, mas é próximo. Entenda-se assim. Ou, né, não bate no teto. Por exemplo, se o juiz federal ganha 35 mil, a sua aposentadoria em regime próprio vai ser maior que o teto do regime geral. 20, 25, 30 mil, 35. Mas é porque ele já estava no serviço público antes dessa lei de 2012. Tá? Então, se ele quiser participar do FUNPRESP, ele já sabe que a sua aposentadoria do regime próprio vai estar limitada no teto do regime geral. Tá? Isso vai acontecer. Então, se ele contribuir sobre 35 mil, ele passa a contribuir sobre 6.500, mais ou menos. Por isso que para ele é importante participar do FUNPRESP. Professor, deixa eu ver se eu entendi. O servidor novo, então, quer dizer, que entrou no serviço público a partir de 2012, não é tão novo assim, quando ele entra, né, no serviço público federal, ele vai se aposentar, ainda que o salário dele seja de 20 ou 30 mil, ele vai se aposentar no teto do regime geral. Isso mesmo. Se ele quiser se aposentar acima do teto, ele precisa pagar a Previdência Complementar, o FUNPRESP. Isso mesmo, exatamente isso. E o servidor antigo, né, ou seja, que já está no serviço público antes dessa lei, ele já vai se aposentar com o valor base, digamos, da sua remuneração, a média das suas remunerações, mas ele pode facultativamente aderir ao FUNPRESP e caso ele venha aderir, a sua aposentadoria deixa de ser aquele valor e passa a ser no teto do regime geral. Exatamente, é isso mesmo. Mas não é muito prejuízo para o servidor antigo? Então, mais ou menos, tá? A lei assegura que esse servidor antigo, caso ele venha aderir ao FUNPRESP, ele vai ter direito a um chamado benefício especial. O que é isso? É assim, calcula-se o valor da aposentadoria dele como se não tivesse previdência complementar, tá? Como se fosse só a média de todos os seus salários. Calcula-se. Aí, faz a diferença entre essa média calculada e o teto do regime geral. Então, imagine que o salário da pessoa sempre foi 30 mil. Sempre foi 30 mil e tal, e aí calcula-se esse valor de 30 mil, que seria o valor, digamos, da aposentadoria, se não existisse a previdência complementar, e desconta o teto do regime geral, que dá uns 6 mil. Então, o benefício especial seria de 23 mil para ele. Então, ele estaria recebendo um benefício especial, isso é garantido pela lei, que seria, digamos, uma diferença. Mas, lógico, esse benefício especial não é integral, ele é proporcional ao tempo de contribuição desse servidor, né? Por isso ele tem o chamado fator de conversão, né? Não vai receber lá os 26 mil. 26 mil que eu falei? Acho que é isso. Tem uma coisa errada no meu cálculo. 23 mil, isso. Ele vai receber proporcional, né? Então, de acordo com a quantidade de anos que ele contribuiu com aquele valor alto e com a quantidade de anos que ele contribuiu com o teto do regime geral. Beleza? Só saiba que existe o benefício especial que não vai deixar o servidor antigo em prejuízo total, assim, de sair de 30 mil para 6 mil e perdeu tudo. Não, ele vai receber um benefício especial que é uma forma de compensar ele por tudo aquilo que ele já havia contribuído antes. Muito bem. Quando o servidor tiver remuneração inferior ao teto do regime geral, ele pode sim aderir ao plano, mas ele não tem a contrapartida da União. Lembra que existe a cota do participante e existe a cota do patrocinador, que no caso aqui é o poder público? Então, no caso da União, né, o poder público, a contribuição da União não pode exceder a do participante, mas a União só paga sobre a contribuição que exceder o teto do regime geral. Lógico, porque o servidor já vai se aposentar no teto do regime geral, né? Ele já vai se aposentar. A previdência complementar é para aquilo que exceder o teto. Então, aquela contribuição dele, a União vai pagar, mas a União vai pagar só sobre a remuneração que exceder o teto. Então, se o servidor não ganha o teto, ganha 3 mil por mês, por exemplo, né, ele não haverá contrapartida, não. A União só vai pagar sobre o que exceder o teto. É assim que funciona. Tá? Servidores antigos devem requerer de forma prévia e expressa, nós já vimos. A sua adesão é irrevogável e irretratável. Tá? Teto do regime próprio passa a ser o teto do regime geral. Isso é o que está na lei, mas a redação da Constituição, ela mudou com a emenda constitucional 103 de 2017.
tá? A redação atual, lá no artigo 40 da Constituição, vai dizer expressamente que os servidores que entrarem no serviço público irão se aposentar no valor máximo que é o teto do regime geral, para todo mundo. Então, não tem mais esse se, embora a lei aparecesse se, é porque essa lei é de 2012. Bom, o benefício especial aqui o professor já explicou, né, que é o pago para o servidor que aderiu ao FUNPRESP, ele é um servidor, digamos, antigo, né. Sobre a estrutura do FUNPRESP, o que a gente precisa saber? Que é formado pelo Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, tá? Segue a lei normal. O Conselho Deliberativo ele tem 6 membros, tá? Paritário, né? 2 participantes, 2 os assistidos e 2 os patrocinadores. O Conselho Fiscal tem 4 membros, também paritário. Tá? Essas pessoas do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, eles são indicados pelos chefes dos poderes. Então, o FUNPRESP-JUDE é indicado pelo presidente e pela presidente do STF. Mesma coisa do Legislativo e do Executivo. Tá? Então, e lembra que o mandato deles é de 4 anos, no caso o Conselho Deliberativo admite-se uma recondução e o Conselho Fiscal não se admite recondução. O mandato é de 4 anos. A diretoria executiva é formada por 4 membros que são designados pelo Conselho Deliberativo, é como diz a lei específica 108 de 2001. A remuneração da diretoria executiva deve seguir o padrão do mercado, tá? E o Conselho Deliberativo e Fiscal, a remuneração é limitada a 10% da remuneração da diretoria executiva. É porque são os diretores que, de fato, põem a mão na massa. Bom, é obrigatório que haja um código de ética e conduta, tá? Para que se evite conflitos de interesse, né? Isso tranquilo. O regime jurídico dos empregados públicos é trabalhista, né? CLT. O empregado público em geral é assim, né? Os funcionários da Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, todos são assim. O financiamento, olha só. A lei determina o seguinte, que o dinheiro que vai chegar para o FUNPRESP, como é que vai funcionar? Cada um dos poderes que vai controlar ali o lerite dos seus servidores, né, vai descontar em folha a contribuição dos participantes. Tá? Vai descontar lá. Descontou, vai colocar junto a sua cota patronal cada um dos poderes. Então, o judiciário, o legislativo e executivo. Vão pegar esse dinheiro e tem até o dia 10 do mês seguinte. Até o dia 10 do mês seguinte é do fato gerador. Para fazer um recolhimento para o FUNPRESP. Senão vai rolar todos os encargos devidos. Quando não é cumprida uma obrigação de um tributo federal. Exatamente isso. Até o dia 10 do mês seguinte, sob pena de mora dos tributos federais e responsabilização penal e administrativa cabível. Fico pensando. O presidente do STF não depositou o dinheiro ali. Vamos denunciar ele. Tá bom que haverá responsabilidade. Bom, tá na lei. Né? Tá na lei. Lógico que ele vai botar na conta do carinha ali do RH. Foi o carinha do RH que tinha que ter recolhido, ele não recolheu. Bom... Bom, os planos de benefícios são todos estruturados na modalidade de contribuição definida, né? Que é aquela contribuição em que o participante já sabe quanto vai contribuir, que no caso da FUNPRESP é uma alíquota sobre a remuneração, tá bom? Alíquota de até 8,5%. Então é uma contribuição definida, mas não sabe quanto será o benefício, porque o benefício não é definido, tá? Haverá, sim, essa contribuição definida também, ela é para os benefícios programáveis, porque existem os benefícios não programáveis, que é, por exemplo, caso de morte ou invalidez, ninguém sabe quando vai morrer ou quando vai ficar inválido, tá? Então, nesse caso, haverá uma contribuição específica para os benefícios não programáveis, tá? E devem cobrir, no mínimo, invalidez ou morte, né? E deve ter o custeio específico, muito bem. Detalhe, a concessão de benefício pelo FUNPRESP, tá? Só pode ocorrer se houver a concessão da prestação pela Previdência Pública. Ou seja, só pode ser concedido no FUNPRESP se a pessoa tiver o benefício concedido no regime próprio ou regime geral. No caso aqui vai ser o regime próprio. Então, é condicionado à concessão. Mas veja que isso é específico do FUNPRESP.
tá bom? No caso da Lei Complementar 108, que fala de todo o poder público, Estado, município e União, não se exige. Só se exige se a modalidade for de benefício definido, tá? Agora, a lei específica da FUNPRESP, que prevalece por ser lei específica, dos servidores da União, vai dizer que só é um dos requisitos para a elegibilidade de qualquer benefício é haver a concessão pelo regime de previdência, tá? Muito bem. A FUNPRESP pode contratar a gestão externa, né, desses benefícios, se ela quiser. Bom, permanecem filiados, né, ao FUNPRESP aqueles que foram cedidos, afastados ou licenciados e aqueles que optarem pelo benefício proporcional diferido e autopatrocínio. Como assim? Permanece vinculado o servidor que recebe remuneração do poder público, ainda que ele seja cedido para outro órgão ou para outra entidade, com ou sem ônus para o cessionário. O que é isso, professor? Às vezes o servidor da União, por exemplo, imagine um delegado da Polícia Federal, ele é cedido para ser secretário de Segurança Pública, sei lá, do município X. Ele foi cedido, ele foi emprestado. Essa cessação, dependendo do ato normativo que venha a ceder, pode ceder ele com ônus para o cessionário ou não. Ou seja, ele pode ceder sem ônus, significa que a União continuará pagando o salário do delegado, ou pode ceder com ônus, quer dizer o seguinte, que quem vai custear o salário daquele delegado vai ser o órgão cessionário que está recebendo. De qualquer uma dessas duas hipóteses, ele sempre vai permanecer vinculado ao regime próprio de origem e também vinculado à previdência do FUNPRESP. E nesse caso, né, se houver ônus para o cessionário vai ter que fazer o recolhimento para o FUNPRESP até o dia 10 do mês seguinte. Ele fica obrigado. É isso aí, vai pegar servidor emprestado, é assim. Tá? Ou seja, o servidor afastado, licenciado e até o que recebe benefício proporcional diferido ou autopatrocínio. Tá, muito bem. Vamos ver aqui o próximo, que ele já foi. Ó, a aplicação dos recursos, a gestão do dinheiro, tá? Lógico, deve seguir as regras do Conselho Monetário Nacional, como nós já vimos na aula anterior. Não pode sair aplicando aonde quiser. Ah, mas é que agora eu vou correr o risco. Não, não pode. Tem que seguir o Conselho Monetário Nacional. Pode ter uma carteira própria, pode ter uma carteira administrada ou fundos de investimento, né? Ou seja, o próprio FUNPRESP pode fazer a gestão, pode contratar alguém para fazer a gestão ou simplesmente pode colocar tudo em fundos de investimento. Também pode. Qualquer uma dessas possibilidades. O prazo para contratação, no caso de carteira administrada, é de 5 anos. E cada empresa só pode administrar até 20% dos recursos administradores. Ou seja, o FUNPRESP não pode pegar todo o dinheiro e colocar numa empresa. Só pode colocar até 20%. E o contrato é de até 5 anos. Isso é para evitar que, caso haja algum esquema de fraude, né, não dê um prejuízo assim tão grande, né, porque vai ser por pelo menos só 5 anos e só 20%, digamos assim, não é tudo. Muito bem, sobre as contribuições, tá? A contribuição, né, do participante é só sobre a parte da remuneração que excede o teto, sempre relativa a vencimento e não parcelas indenizatórias. Então, transporte, diária, alimentação, isso tudo não vai incidir de jeito nenhum, não vai formar base de cálculo para a contribuição à FUNPRESP. Tá? Mas é facultado, caso o servidor queira, sobre função de confiança ao cargo comissionado. Então, às vezes, o delegado ali, o delegado-chefe, ele ganha lá um DAS-2, um DAS-4, ganha lá um dinheiro. Então, é a opção dele fazer com que isso faça parte da base de cálculo do FUNPRESP. Tá bom? Muito bem. O limite máximo da alíquota é 8,5% sobre a remuneração do servidor, mas ele pode fazer aportes, e lembrando que esses aportes que ele vier a fazer, caso o plano venha a permitir, não terão de jeito nenhum a contrapartida da União. Isso é um ponto importante. O plano deve prever um fundo cobertidor de benefícios extraordinários, né? Que é aquele contribuição específica para pensão por morte e invalidez, tá? O plano pode prever isso é importante, mas sempre é uma contribuição adicional, tá? Serão vertidas nas seguintes hipóteses, olha, morte do participante, invalidez do participante, aposentadoria do professor, deficiente, atividade de risco especial, mulheres e a sobrevivência do assistido. Essas são todas as hipóteses em que a pessoa acaba recebendo um benefício antes do tempo programado.
As mulheres, elas costumam se aposentar antes. Hoje, a idade mínima da mulher de se aposentar é de 62 anos e o homem 65. Então, para ela, haverá uma diferença, né, no financiamento, já que ela vai se aposentar 3 anos antes. Mesma coisa o professor e a professora, que tem redução de 5 anos aí. Tá? Então, isso tudo é aplicável. Então, há sim esse custeio diferenciado. Muito bem. Sobre o controle e fiscalização, tá? A aprovação do estatuto, a adesão de novos patrocinadores e a instituição de planos ou novos planos devem ser acompanhados por manifestação favorável. A lei fala Ministério do Planejamento e tal, mas hoje é o Ministério da Economia, das mesas da Câmara e do Senado e do STF. Então, aprovação de plano, adesão de novos patrocinadores, alteração do plano depende da aprovação da mesa do Senado, tá? Do STF e do Ministério da Economia. Então, não é do chefe dos poderes. Tá? Isso é bom ficar claro. Então, modificações do plano não dependem dos chefes dos poderes. Muito bem. E a fiscalização cabe à Previc. Vamos lá ver como é que isso é cobrado nos exames? Acompanhe aqui comigo, ó. Prova CESP, FUNP e RESP. CESP, lembra que CESP, a questão está certa ou errada. E a questão errada, você vê o erro. Se não tiver o erro, então ela está certa. Lembra que questão incompleta também está certa. Bom, com base na legislação que trata da previdência complementar, das entidades fechadas de previdência complementar e da previdência complementar dos servidores públicos, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. Conforme a lei tal da FUNP-RESP, para a concessão de benefícios programados, como aposentadoria e pensões, a FUNP-RESP e EVSE deve instituir plano de benefício previdenciário na modalidade de contribuição definida. No que se refere aos benefícios não programados, definidos no regulamento do plano, o custeio para a cobertura será específico. Então, olha só, para a concessão de benefícios programados, como aposentadorias e pensões, pensão não é benefício programado. Então, o primeiro erro está aqui, ó. Pensão não é benefício programado. Tá? A FUNP-RESP deve instituir plano de benefício previdenciário na modalidade de contribuição definida. Tá, isso está, se não fosse o termo pensão, ela já estaria certo, tá? No que se refere a benefícios não programados, definido no regulamento, o custeio para a cobertura será específico. Essa outra parte está certa. A única coisa que torna errado é a palavra pensões. Pensão não é um benefício programado. Então, isso aqui está errado. Vamos ver a próxima alternativa aqui. Entidades fechadas de previdência complementar com patrocínio público, né, assim como a FUNP-RESP e ESE, são constituídas de conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria executiva. Isso mesmo. A instituição de uma entidade fechada de previdência complementar com patrocínio público, tá? Então tá falando aí, com estrutura organizacional diversa, constitui infração administrativa. Querido, isso aqui está corretíssimo. Tá? Por quê? Porque se a lei determinou que seja feito desse jeito e é constituído de uma forma diversa, isso é uma infração administrativa. Qualquer violação à lei é uma infração administrativa, ainda mais criar uma estrutura diversa. Então, sim, a alternativa está correta. Tá bom? Amados e amadas, vamos ficando por aqui. Quero desejar a todos um grande abraço e valeu!